Oi pessoal, boa tarde. Andei sumida aí uns dias porque nós mudamos do vilarejo, nós saímos do vilarejo e saímos do vilarejo lá do Mato Grosso e nós estamos aqui em Minas Gerais. Nos mudamos para cá e o meu esposo é dirigente de igreja e o nosso pastor nos mandou para Minas. Então a gente deu uma sumidinha porque a gente ainda está sem internet. Nós nos mudamos para cá, nós viemos para cá em dezembro. A nossa posse aqui na cidade foi no dia 30, no dia 2 de... Foi dia 2 de janeiro. Então, desde do Natal, nós estamos sem internet. Eu estou gravando esse vídeo e eu vou tentar conseguir uma internet para postar para vocês, para poder deixar vocês atualizados do que está acontecendo. Logo que chegamos nesse lugar, aqui, uma semana depois que nós chegamos aqui, eu fui acometida de pneumonia. Eu adoeci. E de repente, Belinha vai pra fora. Olha, quem quer aparecer toda vez que eu tô gravando, essa Belinha fica aqui. Vai pra fora, Belinha. Ela não quer ir pra fora. E aí, de repente, eu adoeci. Eu comecei sentindo suor. Eu comecei a transpirar muito. À noite, principalmente, eu transpirava que se a roupa fosse fina, que eu tivesse vestida, eu teria que trocar. E eu comecei a achar que aquilo não era normal, porque eu já tive isso uma outra vez. Só que da outra vez que eu tive isso, eu, além de transpirar muito, eu gemia muito dormindo. Enquanto eu dormia, eu gemia. Dessa vez, enquanto eu dormia, eu rangia os dentes. E o meu esposo ficou preocupado. Ele disse: nosso Deus, você tá dormindo e tá rangendo os dentes, menina. Vai no médico, tomar um remédio de... Toma um remédio para verme. Eu não gosto de tomar remédio sem ser prescrito pelo médico. Eu sou muito medrosa com esse tipo de coisa, porque afeta o fígado. E se tem uma coisa que eu não gosto é de remédio de doença. Ai, Belinha, vai pra fora. Então, pessoal, eu tive que... Logo depois que ele me falou isso, que eu tava rangia os dentes quando eu tava dormindo. Logo em seguida, eu comecei a sentir... Sabe aquela falta de força, de coragem para fazer alguma coisa dentro de casa rápido? Eu me cansava. E eu vou no médico, porque isso não tá certo. Só que aqui só estavam atendendo emergência. Quem era emergência mesmo, para eles isso não era emergência. Mas como eu falei que eu já tive isso, então eu estava suspeitando que eu estava com pneumonia silenciosa, porque eu já tive uma vez. Eu já tive pneumonia silenciosa, o sintoma foi suor em volta do pescoço e eu gemia muito à noite. E eu fui no médico, isso foi 2018, eu fui no médico porque eu estava achando estranho.
né? Eu tava achando estranho aquele suor repentino que não passava. E eu comecei a sentir um peso assim. Eu comecei a sentir um peso assim, 2018 isso. Tudo que eu fazia eu sentia pesar. Eu disse, não sei se está estranho. E eu fui no médico. O médico me pediu um raio-x, eu fiz. Aí quando eu cheguei na sala do médico, o médico disse, você está com pneumonia. É uma pneumonia silenciosa. Nem todo mundo consegue vir no médico antes. E você está com os 2 pulmões comprometidos em 2018. O esquerdo ela tá no finalzinho do esquerdo, era onde eu comecei a sentir incômodo na hora que eu pegava peso, mexia com água, eu começava a sentir aquele incômodo, eu sentia pesar, não doía, só pesava, eu sentia um peso, não tinha febre, não tinha nada, só o suor e gemia muito à noite. Aí ele disse assim, ó, nós vamos tratar. Ele passou a medicação foi injeção. Foram 7, só tomei 6 porque eu não tinha o dinheiro para tomar a 7ª, que elas eram muito caras. E ele não me internou porque não tinha quem ficasse com a minha filha, que o meu esposo estava trabalhando na usina. E a minha filha não tinha quem ficasse com ela, porque os tios dela, que moravam na mesma cidade que nós, eles todos trabalhavam, então não tinha quem ficasse com ela. Ele disse, então você vai tratar em casa. Ele me passou o WhatsApp dele particular, né? Para qualquer coisa que eu tivesse durante a noite, qualquer coisa, ele me socorrer, ligar para emergência, alguma coisa assim. E assim eu fiz. Tratei, com 7 dias eu voltei lá. Mesmo sem ter tomado a última dose da injeção, eu voltei lá, não disse para ele que eu não tomei a 7ª dose, que foi um erro. E eu fui e fiz o exame. Ele disse, olha, o seu pulmão está 100% limpo, não tem mais secreção, porém você vai ficar de repouso por 2 semanas, nada de coisa fria, nada de coisa gelada, tenha repouso. Passou-se os anos, passou-se os tempos de 2018 para cá. Quando foi agora, 2021, já no finalzinho do meio de janeiro para cá, eu comecei a sentir os mesmos sintomas que eu tive em 2018. E quando eu senti esse sintoma, eu virei para meu esposo e disse assim, ó, eu acho que eu tô com pneumonia de novo. Aí ele disse, tá nada, menina, pneumonia não dá assim não. Só que eu tenho imunidade baixa e tenho um distúrbio hormonal, né? Por nada no mundo eu vou conseguir emagrecer se eu não fizer um tratamento para esse fim. E eu cheguei e falei assim para ele, mas já sem força, já me sentindo muito exausta, como se eu tivesse trabalhado o dia inteiro no sol. E quando isso aconteceu, eu fui, no outro dia eu já não levantei, eu já não consegui levantar, eu já não conseguia comer, porque eu sentia náusea e eu comecei a ter febre de 40 graus. E eu sempre tomo Tilenol de 750. Aí eu tinha Tilenol Sinus, é um Tilenol verde. Eu tomei esse Tilenol aqui, ó, o Sinus. Ele é verdinho, dessa cor. Ele é para o alívio da febre, congestão nasal e dor. Só que eu não tinha gripe, não tenho gripe, não tive sintoma nenhum de gripe. E que essa pneumonia silenciosa, ela não dá sintoma de gripe, pelo menos em mim não deu. E aí eu tomei e não passava febre. A febre não diminuía. Aí eu disse, da outra vez eu não tive febre, por que eu tô com febre agora? E eu passei 3 dias
com essa febre altíssima. Aí eu fui no médico. Quando eu cheguei lá, aí tava lá um cartaz bem grande na porta do postinho aqui da cidade que estamos morando. Aí tava só emergência, tava fechado de chave lá e tava escrito só emergência. Eu acho que febre é emergência, porque a febre ela é amiga de qualquer pessoa que ela tá indicando que tem alguma coisa errada. Mas eu cheguei lá, tava fechado, tava escrito lá que só emergência e eu vim embora pra casa. Isso foi um domingo. Eu tava assim, eu passei dessa forma a quinta, sexta e sábado e o domingo o dia inteiro. E eu, antes de ir pro culto, eu passei no hospital, passei no postinho, mas estava fechado, como falei. Cheguei na igreja, comecei a clamar ao Senhor e aquela febre muito alta. E sempre protegida, né, tomando todos os cuidados precisos e devidos. Nada de abraço, nada de aperto de mão. Eu fui para a igreja e comecei a clamar ao Senhor. E quando eu levantei da oração, daquele clamor, gente, incrível. Eu estava sem nenhuma febre. Eu suei de um tanto que molhou o chão. Parecia que eu tinha feito xixi de tanto que eu transpirei. Aí acabou. Naquela noite eu não tive febre. Eu não tive dor no corpo. Eu não tive fraqueza, não tive nada. Quando foi na segunda-feira, já chegando à noite, eu saí de casa. Fui fazer algumas visitas que tinham as pessoas precisando. Eu estava me sentindo muito bem. Eu não estava sentindo nada. Mas fui de máscara, sempre usando álcool gel, sempre mantendo distância, porque tem pessoas precisando de socorro, precisando de ajuda. Então eu fui e eu estava super bem. E quando eu cheguei lá, quando eu cheguei de volta em casa, assim que eu pisei o pé dentro de casa, eu comecei a sentir aquele cansaço. Eu disse, meu Deus, cansaço físico, tá? Não é cansaço, falta de ar. E ali eu fiquei, e quando isso foi numa segunda-feira, quando foi numa terça-feira, meu esposo me levou para um médico na minha cidade. Não era 8 horas da manhã. Aí a moça que nos atendeu disse assim, o médico só atende a partir das 8 e vocês podem ir para casa. Só vem 8 horas. Ok, a gente saiu, ela fechou lá a porta do postinho de chave e a gente veio embora. Quando foi 8 horas eu voltei. Quando eu cheguei lá, a moça que estava atendendo o pessoal fazendo a ficha me perguntou o que eu estava sentindo. Eu disse, moça, eu só estou com uma fraqueza muito grande. Eu estou sentindo o meu corpo muito cansado. Estou me sentindo muito cansada, muito exausta. E eu tenho febre. Eu tive 3 dias de febre e agora eu estou febril. Não estou mais com febre alta, mas ela não passa de 38 graus. Aí ela disse bem assim, tem sintoma de gripe? Eu disse, não, moça. Porque eu penso que sintoma de gripe é espirro, é tosse, é coriza. Eu não tive nada disso. Aí ela disse bem assim, então você vai lá atrás do postinho, você vai esperar lá que vão te atender lá. Passei 1 hora no estacionamento. Um calor daqueles que só Jesus pode ter misericórdia. Não apareceu ninguém, mas isso é história para um outro vídeo. Aí o meu esposo, a gente saiu de lá, meu esposo me pegou, eu comecei a passar mal. Eu comecei a vomitar. Tudo que eu tomava, eu já estava todos esses dias, eu já estava mais de 5 dias sem conseguir comer. Eu não comia nada, porque não descia, a boca adocicada. E tudo que eu colocava na boca, ficava na boca, eu tentava engolir, não descia. Quando eu tentava engolir, que eu forçava para engolir, eu tinha que engolir já no banheiro, porque voltava para trás, não segurava nada. Então eu estava ficando debilitada por conta de vomitar. Tudo que segurava no meu estômago era só iogurte. E o meu esposo passou a comprar iogurte para mim. Eu comecei a tomar só iogurte, porque era a única coisa que segurava. Eu não tomava água. Eu não comia outra coisa.
e eu desidratei bastante. Meu esposo viu o jeito que eu tava, ele disse, eu não vou ficar aqui, porque aqui não tem jeito. Ele me levou para uma cidade vizinha, onde mora meu irmão, minhas cunhadas, mora lá, e eu fui. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fui muito bem atendida, não me mandaram para o estacionamento, né? Eu fiquei assim, bem distante do pessoal, mas tudo muito organizado, alguns profissionais muito bem informados sobre como proceder com as pessoas dessa forma, porque ele pediu, me examinou, ele me pediu um exame, ele pediu hemograma, pediu um exame para saber se eu estava com inflamação, com infecção em alguma parte do corpo. Ele me pediu um exame para saber se eu estava com infecção urinária, infecção no rins, se eu estava com infecção em qualquer lugar. E daí eu fiz todos esses exames. Enquanto eu aguardava o resultado do exame, eu já cheguei, já fiz. Ele me pôs no soro porque eu estava muito, mas muito desidratada. Eu estava tão desidratada que estava ferindo a minha língua. E toda manchada, esbranquiçada. As mãos hoje tá mais rosinha, ainda tá meio arroxeada, mas hoje ela tá mais rosinha porque eu fiquei muito pálida. A boca tá começando a voltar a cor, eu fiquei muito pálida e ele olhou os resultados dos meus exames. Enquanto eu esperava o resultado, eu tomei soro para poder hidratar um pouco. E ali ele olhou, ele disse, olha, você não tem diabetes, não tem colesterol, não tem triglicérides, não deu infecção urinária, não deu nada nos seus rins. E eu fui no postinho porque eu sentia muita dor lombar. Eu não sentia dor nas costas, eu não sentia dificuldade para respirar, eu só sentia cansaço ao extremo e dor lombar, só. E a febre. Depois de 5 dias foi que eu comecei vomitando. E ali, de repente, quando saiu o resultado, aí o resultado para ver se eu tinha infecção no corpo, deu uma normal, uma infecção normal, ela é 6, a numeração dela é 6, a minha deu 24, estava altíssima. E ele ficou desesperado. Ele disse, gente, mas eu não encontrei, no rim não tem, no pulmão não tem. Eles não examinaram meu pulmão porque eu não tinha sintoma nenhum de gripe. Aí eu fui para casa, ele me medicou. Ele só passou um paracetamol para tirar a dor e para tirar a febre, porque eu estava tomando Tilenol. Ele passou paracetamol de 750. Quando foi no outro dia, eu não aguentei. Eu voltei no médico de novo. Aí ele disse, ó, a gente já fez todo tipo de exame em você, agora a gente vai olhar seu pulmão. Ele ouviu, me examinou direitinho, pediu um raio-x. Quando ele pediu um raio-x, ele ficou apavorado. Ele já me isolou, já me tirou do meio do pessoal, me colocou numa sala, só cabia eu e uma enfermeira e ele, e onde uma poltrona muito confortável para esperar fazer o resultado para Covid, porque ele disse assim, o resultado do seu exame do pulmão, o raio-x, deu pneumonia, deu sintomas alguma coisa lá que ele falou, deu pneumonia. Então, eu tô achando muita secreção, muita coisa para ser só uma pneumonia. Para desencargo de consciência, você vai ficar aqui e nós vamos fazer um teste rápido.